estamos chegando ao fim da nossa revista e nós vamos novamente cantar o hino de desafio que essas aulas nos trazem, não é? Sobre acreditar do fundo do coração, viver a nossa fé e compartilhar a nossa fé com as outras pessoas. Então, por favor... Vamos ficar em pé para cantar? Você que afirma sempre crer em Cristo e que vem a templo Deus honrar. Você que lê a Bíblia com frequência e que sabe até com zelo orar. Onde está em você o poder de Cristo? Quando aprova ou tentação, é o amor, a força indestrutível para anunciar a salvação. Será que a graça em Cristo recebida transformou de fato o seu viver? Ou sua fé é apenas um costume, sem vitórias, forças e poder? Onde está em você o poder de Cristo? Quando aprova ou tentação, é o amor, a força indestrutível para anunciar a salvação. Se sua fé parece enfraquecida e não pode a outros ajudar, você precisa orar de novo a Cristo e humilhado as faltas confessar. Quem está do pecado arrependido e acha em Cristo seu perdão, tem o amor, a força indestrutível para anunciar a salvação. Acabou. Vamos orar? Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade que temos aqui na Tua casa de estudar e aprender mais de Ti. Nós te pedimos a Tua presença no nosso meio, para que possamos assimilar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Te pedimos a Tua bênção especial sobre a Tua serva que vai transmitir. Em nome de Jesus. Amém. Agradecer muito as irmãs que oraram por mim. Se eu estou aqui é pela graça de Deus. E eu sou muito grata a Deus e às irmãs que oraram por mim. Então, infelizmente, esse livro está esgotado. Não é? Eu trouxe para emprestar para alguém que queira, porque hoje é a minha última aula desta revista, né? Então, está esgotado, infelizmente. Nós estamos chegando na lição que o pastor Barnett escreveu, a lição número 15. O título aqui é Cleopas e seu amigo, discussão e dúvida, mas eu coloquei outros 2 títulos. Os discípulos de Emaús, que é mais conhecido, não é esse título, e nós vamos ver isso em Lucas 24, podem abrir as Bíblias, em Lucas 24, e eu coloquei um outro subtítulo, que fala muito ao meu coração. É bom demais para ser verdade. Quantas vezes nós pensamos assim? É bom demais para ser verdade. Parece mentira. Eu não acredito que Deus fez tal reviravolta, tal milagre, tal coisa assombrosa. Então a gente exclama, é bom demais para ser verdade. Mas é verdade. Por mais incrível que seja, Jesus ressuscitou.
por mais absurdo que seja, o poder do Todo-Poderoso está em mim. E é em nome deste poder que eu estou aqui. É pela fé neste poder que eu estou aqui. Não pelas minhas forças, que são mínimas, não é? Mas eu acredito que é bom demais e é verdade. Amém? Então, vamos ver o nosso texto em Lucas, não é? Em Lucas. Vamos ver aqui, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, que dia? O dia da ressurreição, o domingo da ressurreição. Dois discípulos, estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, um pouquinho, bem pertinho. Iam conversando a respeito de todas as coisas, da morte de Jesus, do desastre que foi aquilo, não é? Enquanto conversavam e discutiam, assim, um interrompia o outro. Como nenhum dos dois sabia realmente nada, não entendia nada, um cortava o outro. Sabe aquelas discussões que não chegam? Porque um corta o outro, é uma tragédia, né? Aí é que não se entende mesmo. E os seus olhos não viam Jesus. Não viam. Ou por medo, ou por tristeza, ou porque o Jesus que eles queriam ver era outro, não é? Tem uma expressão que diz assim: se você acredita num Deus errado, você vai para um céu errado, ou seja, você não entendeu as placas da estrada e se perdeu. Então, eles acreditavam num Jesus errado. Em outra aula, eu perguntei, não é? Quem é Jesus? Quem é Jesus para mim e quem era Jesus para as pessoas? Hoje, quem é Jesus para esses dois discípulos? Aí Jesus perguntou, o que está preocupando vocês? Barbaridade, mas que pergunta, hein? Todo mundo fala do mesmo assunto. O Brasil perdeu de 7-1 na Copa, uma tragédia igual a essa foi comentada no mundo inteiro. Tinha outro assunto aquele dia? Agora imagine uma tragédia como essa. Os meus sonhos viraram pó com a morte de Jesus. E eu não acredito na ressurreição. Tem outro assunto? Mas Jesus perguntou, porque ele quer que as pessoas parem e pensem. Eu tenho que parar e pensar. Muitas vezes a gente lê a Bíblia já sabendo de cor, vai na sequência. Essa pergunta, para e pensa, não é? Qual é o assunto real? O que é real aqui? Qual é a verdade aqui? E o Cleopas disse, mas você é o único que está para lá, né, alienado, não tem ideia do que está acontecendo. E daí Jesus perguntou, mas o quê? O que realmente aconteceu? Para e pensa. Qual o significado da morte e da ressurreição do Messias de Israel? Pensa antes de responder. Não responde na decoreba. Não responde porque ouviu dizer. Não responde porque correu boca, porque foi noticiado. Para e pensa. Aí a resposta deles é incrível. É uma que a gente já comentou de outro jeito, em outra aula, mas é o que falam hoje em dia. Quem é Jesus? Olha, Jesus o Nazareno era varão profeta. Era um homem profeta.
poderoso, fazia milagres, falava bonito, assombrou o povo. Só? O Jesus é esse? Não é à toa que eles estavam lá no chão. Não é à toa. Se Jesus é tão pequeno, eles não entenderam quem era Jesus. Eles acompanhavam Jesus, eles ouviam Jesus, eles viram os milagres, assistiram de longe a morte, escutaram o milagre da ressurreição que as mulheres contaram e não entenderam quem é Jesus. Eu acho uma tragédia pessoas que frequentam a igreja não sei quantos anos, às vezes nasceram na igreja, e você conversa com essas pessoas e elas não têm certeza de quem é Jesus. Elas acham como isso aqui, é um mestre, ensinava bonito, fez muitos milagres, né? E não tem certeza de quem é Jesus. Gente, se eu não sei realmente quem é Jesus, eu estou perdida. Eu posso saber a Bíblia de cor. Ele não faz parte da minha vida. Eu não tenho o poder que a ressurreição dele e a descida do Espírito Santo dão. Não tenho. Aí eu vivo aos tropeços. Uma vida pela metade. Bem, aí eles dizem o que estava no coração deles e de muita gente. Nós esperávamos que fosse, suposição, subjuntivo, talvez. Talvez, quem sabe, havia de redimir a Israel, mas não redimir dos pecados. Não era isso que eles tinham no coração. Redimir do poder romano. Bem, eu sou sincera. Quem não gostaria que Jesus nos redimisse dos problemas políticos e econômicos do Brasil? Todos nós. Mas é só isso? É esse o plano de Deus? Que eu tenho uma vida mansa e tranquila? Tem muita gente que pensa assim. Deus é meu pai, então eu tenho direito a uma vida mansa e tranquila, sem preocupações. É um Jesus errado. A hora que chegam as tempestades, a pessoa desmonta. Porque é um Jesus errado. Então, no 22. É verdade, lembrei. Sabe que umas mulheres falaram que ele ressuscitou? Mas quem que vai acreditar nessas fofocas absurdas, não é? Sabe que até hoje tem gente que pensa assim? Eu lembro claramente quando a Ana Lídia, com 19 anos, foi lá para o Acre, no tempo que não tinha celular, ficou quase um mês sem contato, na selva da selva. E muita gente, nenhum de vocês, amém, mas muita gente, já faz tantos anos, perguntava para mim, você é louca, Ana Lúcia, deixar sua filha tão mocinha ir para uma selva tão perigosa? Você não sabe que lá pode ter malária, isso. Eu digo, sei tudo isso que pode ter lá na selva. Mas se Deus te amou, Deus vai cuidar. É filha dele, muito mais do que minha. Eu consagrei realmente a Deus. A filha a ele pertence. Eu só cuido. Mas eu achava incrível. Cadê a fé que diziam ter? Como que eu era louca? Entregar um filho para missões é loucura? Um filho ser chamado para ser pastor é loucura? Uma filha missionária é loucura?
Não sei. Gente, vamos ter certeza das coisas. Quem é de fato Jesus para mim? Deus quer tudo ou nada. Não tem meio termo. Não tem, eu venho à igreja porque a música é linda. Gente, a família que cantou aqui hoje de manhã estava maravilhosa. Eu fiquei assistindo no iPad enquanto me preparava para vir para a escola dominical. O pastor fala muito bem, então eu venho à igreja por causa disso. Eu venho à igreja para ver os irmãos, que maravilha ver mesmo de máscara. Quem é Jesus para mim? É o que está gritando aqui. Aí, depois eles continuam. De fato, alguns companheiros nossos, discípulos de Jesus, foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram. Mas cadê a prova? Se eu não tiver prova científica, eu não acredito. Eu não vi. Fotografaram? Filmaram? Então não valeu. É fofoca. Não é o Jesus que eu esperava. Então, 25, Jesus lhes disse, honestos, gente sem juízo, vocês não pensam? Vocês não entendem o que está escrito? Tardos de coração para crer em tudo que está escrito. Eu acho incrível como a gente escolhe pedaços da Bíblia. A gente escolhe. Eu tenho trechos grifados, eu tenho trechos que eu amo. Quais são esses textos? Há textos que eu fujo. São tão fortes, né? E daí Jesus pergunta, não está escrito, eu não avisei que eu precisava sofrer e morrer para abrir o céu para vocês? Eu não avisei? Todos os profetas não avisaram? Aí, no 27, começando por Moisés, lá em Gênesis, os 5 livros de Moisés, começando lá em Gênesis, ele foi explicando toda a Bíblia, todos os profetas que falavam dele. Aí, quando se estavam aproximando da aldeia, Jesus disse, tchau. Mas no 29, eles o constrangeram, insistiram, fica conosco, venha jantar conosco, está ficando noite. E ele entrou. Quando ele partiu o pão, eles reconheceram Jesus. E daí Jesus desapareceu, um corpo ressuscitado aparece e desaparece, o nosso vai ser assim também, aleluia. Aí eles disseram, o nosso coração não nos ardia quando ele falava das Escrituras. Eu gosto desse daqui, ardia, queimava. O Espírito Santo é fogo. Eu fico tão entusiasmada quando eu medito na Bíblia, mas tão entusiasmada, o meu coração, o meu corpo inteiro arde. A gente não pode ler a Bíblia como ler uma historinha já conhecida desde criança. Ela é viva. Ela brilha. Ela me sacode. Às vezes é um punhal em mim. Cria juízo, Ana Lúcia. Olha aí, você está pecando. E daí voltaram anunciando. Ele ressuscitou. É verdade. Aleluia.
Bem, vamos então ver aqui. Infelizmente, a ignorância das escrituras e das profecias leva a muitas discussões inúteis. É isso que a aula e o livro trata, discussões inúteis. Quantos chamados teólogos fazem discussões inúteis? Não estou falando nem da CPI, né? Estou falando de discussões inúteis na igreja. Discutem detalhes bíblicos e perdem de vista a verdade central da Bíblia, porque se perdem em detalhes inúteis. Então, essas discussões de quem não entende realmente é uma perda de tempo. E as pessoas se enganam. Eu estou discutindo bastante a Bíblia, sabe? O nosso grupo de estudo discute a Bíblia toda quinta-feira. E a gente discute mesmo. Todos os detalhes do texto. E o que você aprendeu para a sua vida nessa discussão? Ah, não sei, a gente discutiu tanto, ficou cansado, foi tomar lanche. Bem, então nós temos que a Bíblia é uma espada cortante de 2 gumes, nós lemos isso. E ela aponta os erros desses homens e os nossos erros. Ela mostra a nossa falha em conhecimento bíblico. O tema das discussões sem sentido, desnorteadas deles, é o mesmo tema do desafio da igreja nossa deste ano. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu gostei desse desafio que o pastor propôs e a mesa concordou. Gostei. Nós temos que conhecer Jesus. Como é que nós vamos falar dele se ele não faz parte da minha vida toda? Eu vou falar de um Jesus decoreba? Não bate. Eu vou falar de um Jesus que todo mundo comenta? Não bate. Eu tenho que falar do Jesus vivo, que dirige a minha vida, que queima o meu coração, que me leva a fazer isto ou aquilo. O Jesus que faz milagres ainda hoje na minha vida. Esse sim é verdade e vai fundo. Então, é o desafio da nossa igreja e permanece. Os discípulos, tanto os que ficaram em Jerusalém trancados, gente, eles estavam trancados. A porta não só com chave, mas com aquela trave. Né? Não entra ninguém. Eles tinham medo. Igualzinho hoje. Estamos trancados em casa com medo, muito medo. Não tem diferença. Parece os tempos de hoje. Eles tinham medo das autoridades. A autoridade mandou isso, mandou aquilo, pode castigar assim, assado, multa, etc, etc. Tinham medo das autoridades, dos soldados que espancavam, prendiam, humilhavam. Tinham medo do povo, o que o povo vai dizer, que barbaridade, o povo vai condenar. Tinham medo das ameaças reais de pegar Covid e das ameaças imaginárias de pegar Covid. Que tem as reais e as imaginárias, né? E o medo paralisa. A Bíblia inteira fala, um monte de estudos que pode se fazer na Bíblia sobre o quanto o medo paralisa. O medo nos impede de pensar direito. Gente, uma coisa é tomar cuidado. Eu tomo cuidado. Álcool gel, a máscara está aqui, tirei só para dar aula. Distanciamento, ótimo. Medo é outra coisa. O cuidado é racional.
Deus faz a parte dele, aleluia, cuida de mim, e eu faço a minha mísera parte e cuido de mim também. O medo é irracional. Eu não penso. Eu não venho à igreja. Gente, que é lugar mais seguro que a igreja. Olha aqui o distanciamento, todo mundo de máscara, álcool gel, temperatura. Não tem lugar mais seguro que a igreja. Não conheço. Então, o medo não deixa. Cega a ponto de não ver Jesus na minha vida. Onde está Deus que não toma providência com a Covid? Cadê? Por que Deus não faz alguma coisa? Ele não está vendo os políticos? Ele não está vendo a Covid? Ele não está vendo a miséria do desemprego? Cadê Deus que não toma providência, né? E a gente reclama e dá mau testemunho com as reclamações. Eles discutiam acaloradamente. Um interrompia o outro e não chegava a nenhuma conclusão. As mulheres contaram do assombro ante o túmulo vazio e o anúncio extraordinário do anjo. Ele ressuscitou. A gente não pode achar isso como fato batido. É algo tão extraordinário, tão central na minha vida, na vida que a gente tem que ter com Jesus. É tão extraordinário um Deus vivo, um Emanuel, poderoso, cheio de amor. É tão incrível. E há milhares de previsões sobre isso. Mas dá para acreditar no inaudito, algo que nunca aconteceu antes? Algo completamente imprevisível. Ele avisou, mas e daí? Estudaram as profecias pela metade. Tem muita gente que conhece as profecias pela metade, igualzinho os judeus, não vamos condenar os judeus. Eles esperavam um rei que os libertasse dos romanos. Claro, quem não quer. Os romanos tinham uma bota opressora, sugavam o sangue nos impostos. Claro que eu também queria ficar livre disso. Quem não quer vida mansa num lago azul, ora? Eles esperavam um rei glorioso. E chegou lá um homem pobre, mal vestido, montado num jumentinho, uma única túnica, gente, não tinha nem roupa para trocar. Um horror. Cabelo queimado de sol, pele queimada de sol. E ainda por luxo morreu na cruz? Estou fora. E ainda me ensinou que eu devo tomar cada dia a minha cruz? Tá doido, né? Cadê as promessas de um reino de fartura? Comer à mesa do rei, do bom e do melhor? São essas promessas que eu quero, sabia? A cruz todo dia? Não, eu estou fora. Então, nós escolhemos textos bíblicos assim. Sabe aqueles que prometem bênçãos, milagres, vitória? Ai, como eu amo esses textos. Sabe aqueles textos que falam que Paulo foi prisioneiro, foi açoitado, foi dado como morto, foi espancado até sangrar, depois foi morto, e os apóstolos foram mortos, e João foi na ilha de Patmos, que era uma pedreira só, mesmo sendo velho? Não, esses textos, olha, eu procuro esquecê-los, sabe? Não faz parte da minha leitura diária, não. Eu prefiro de Jesus Rei. Sabe o que é?
caiu aqui a tampinha, então eu acho que não está funcionando direito. E eu sinto muito, eu não posso me abaixar hoje. Muito obrigada. Deixa eu ver se eu consigo pôr essa tampinha. Na noite escura do medo, da desilusão, do fracasso, eles discutiam os problemas do aqui e agora. Como é que vai ser a minha vida? Todo mundo viu que eu seguia Jesus, aquele perdedor. É como se não houvesse um Deus soberano. O que será da minha vida agora que os meus sonhos desabaram? Que eu perdi o emprego, que a minha família toda pegou Covid, que alguém morreu na família. O que vai ser da minha vida agora? E eu esqueço completamente da soberania de Deus. Ele leva quem Ele quer, Ele deixa quem Ele quer. E nós não podemos discutir por quê. Ainda hoje, no carro, eu estava conversando com o Manuel. Eu sinto muito o falecimento da Graziella. É uma dor no meu coração por ela, pelo marido, pelos filhos. Eu amava aquela família, amo, né? Eu sinto muito. Aí eu digo, e a sua tia, 104 anos de idade, querendo ir para o céu, sonhando em ir para o céu. E Deus deixa. Vai se entender. Não adianta querer entender, não adianta. Deus é soberano. Ele leva quem Ele quer, mesmo que a gente fique de coração destroçado. E Ele deixa quem Ele quer, mesmo que a gente peça. Dá um descanso. Leva para a glória. Está no tempo. Ele é um Deus soberano. Mas Ele cuida de nós. Ele nos ama. E Deus é bom. Haja o que houver. O problema deles e o nosso é o conhecimento parcial das Escrituras. É a anemia bíblica. Meu também. Jesus os repreendeu e me repreende. Como vocês são insensatos, não têm juízo, não pensam e demoram para acreditar. Onde está a fé de vocês? Homens de pequena fé. Por que vocês duvidam? Está falando comigo também. Onde está a fé que eu posso tudo, mas que eu escolho do jeito que eu acho melhor, porque eu sei mais do que vocês? Eles seguiam o mestre, mas não tinham entendido os ensinamentos. Era um mestre, um profeta, um milagreiro. Até hoje temos igrejas que pregam um Cristo assim, um profeta, um milagreiro. Aí, se nessa igreja eu não conseguir milagre, tem gente que pensa assim, que eu já conheci. Se nessa igreja não tem o milagre que eu quero, eu vou procurar outra. Outra igreja deve ter o milagre que eu quero, me prometeu o milagre que eu quero. Eu quero um Deus de milagres, aqui e agora, do meu jeito, o milagre que eu estou querendo, e não o que Ele quer fazer na minha vida. Eu sempre brinco, eu perdi a saúde, o médico disse que eu não ia sobreviver, já faz mais de 40 anos. Deus não quis fazer o milagre de me curar. Ele faz o milagre de me ressuscitar todo dia de manhã. Ele faz o milagre de me tirar da cama. Então, eu sou muito grata a Deus por este milagre. E eu não posso discutir com Ele, porque Ele não faz o outro, que para mim era muito mais fácil, né? Mas Ele quer que eu viva na dependência dEle, de pedir todo dia o milagre daquele dia. Então, um milagre diário. E eu sou grata a Deus porque me faz ficar ali atenta
ao pedido, ao agradecimento do milagre diário, a prestar atenção no milagre diário. Se curo uma vez só, de uma vez para sempre, eu esqueço que aquilo lá foi um grande milagre. Mas, como é todo dia, eu tenho que prestar atenção. Então, que textos nós preferimos da Bíblia? As promessas de vitória ou os castigos pela desobediência? Quantas vezes nós lemos Hebreus 11? Nossa, barbaridade! Como é que Deus pegou homens com aquela fé fora de série e fez eles sofrerem daquele jeito? Um profeta cerrado ao meio. Gente, como é que Deus deixou? Jeremias, lançado em covas, perseguido, injustiçado, açoitado, porque falava a verdade. Como é que Deus deixou? Abraão deixou todo o conforto dele em Ur para viver no deserto, andando a pé. Arma a tenda, desarma a tenda. Que horror! Ele tinha casa com água encanada, sabiam? Ur tinha água encanada, tinha sistema de esgoto, ruas, casas confortáveis para a época, claro. E ele foi viver no deserto, conforto zero. O que Deus quis desses heróis da fé, assombrosos, para eles sofrerem tanto? A gente não entende, mas tem que meditar em Hebreus 11, para não reclamar da nossa vida, que é muito fácil diante da vida deles. Deus pede muito menos para nós do que pediu para eles. Deus pede muito menos para nós do que pede para aqueles povos que estão com igreja subterrânea. Ah, pois é, se a gente deixar, porque Deus continua rei, acima de Satanás. Em Hebreus 12, que fala que Deus me corrige, Ele me corrige quando eu erro. Eu gosto? De jeito nenhum. Mas eu preciso. Eu preciso que Ele me corrija, porque Ele me ama. E eu corrijo os meus filhos porque eu os amo. E eu corrigi meus netos passado, agora eles já são maiores, aceitaram Jesus e é outra vida. E eu os corrigia quando estavam na minha casa, porque eu os amava. Então, quem é que gosta de Hebreus 12? Correção por amor? Ninguém. Nem os pais, nem os filhos, nem ninguém. Mas precisa, está lá na Bíblia. Jesus adverte, não convinha que o Cristo, o Messias prometido, sofresse? Não está num monte de profecias o cordeiro levado ao matadouro? Não está só em Isaías 53, está no cordeiro morto na Páscoa, está no cordeiro morto em lugar de Isaque. Não convinha que o Messias, o Cristo, padecesse? Todas as profecias falam. Gente, as profecias falam da primeira e da segunda vinda. Primeira e segunda vinda. E muitas vezes num versículo só. Primeira e segunda vinda. Nós sabemos de cor que toda a Bíblia aponta para Jesus. Eu mesma já conferi e fiz um curso uma vez aqui na escola dominical, faz anos, mostrando que toda a Bíblia aponta para Jesus, porque eu fui lá e conferi. Né? Eu gosto de entender realmente aquilo que eu creio. Não é que eu duvidasse, mas eu quero entender aquilo que me pregam. Aí nós acreditamos, eu escuto nas conversas, breve Jesus voltará, aleluia, o arrebatamento, que glória,
Que maravilha! Eu gosto das músicas do arrebatamento, às vezes eu canto em casa sozinha. Aleluia, nós vamos para a glória. Amém? Que maravilha! E a glória do céu, que coisa extraordinária. Bem, e as profecias sobre o que vem antes da segunda vinda? Eu leio? Ah, é duro, sabe, gente? Está previsto guerras, pestes, fome, mortes, ódio, perseguição, falsos profetas que prometem paz. Agora, inclusive, quando houve essa nova guerra em Israel, nós oramos pela paz em Israel, mas só vai haver paz quando eles se converterem. Nós temos que orar, claro, mas as profecias são claras, a paz só quando eles aceitarem Jesus como Messias. E o anticristo virá prometendo paz. Um lobo em pele de cordeiro. Ele vai ser tão bonzinho, gente, mas tão bonzinho, que vai reconstruir o templo em Jerusalém para agradar os judeus. Vamos bater palma para esse homem extraordinário. Ele vai nos enganar se nós não conhecermos as profecias, não é? Então, as falsas igrejas hoje estão lotadas. Depois eu leio na internet as pessoas que frequentaram igrejas falsas, promessas de cura, contando tudo que fizeram de errado nessas igrejas. E a pessoa saiu depois que descobriu que era tudo teatro, era tudo falso para ganhar dinheiro. Mas quem não tem a fé firme na rocha que é Cristo, a hora que vem os vendavais, cai. Porque está esperando um Deus maravilhoso de promessas de vida tranquila. Isso não tem. E Jesus adverte em Mateus 24, que é o grande sermão sobre a segunda vinda, falsos profetas operando sinais. Vamos encerrar com Mateus 24. Vamos ler só um pouquinho. Eu sei que tem muitos outros textos que falam da segunda vinda, do arrebatamento. Há profecias imensas sobre isso, mas como a aula era sobre os discípulos de Emaús e a fé pela metade deles, eu escolhi só alguns do próprio Jesus em Mateus 24, não é? Então, nós temos aqui no versículo 24, surgirão falsos messias. Eu li que surgiu um Israel por um dia desses, saiu na internet. Falsos profetas, operando grandes sinais. Ah, eu quero a cura. A qualquer preço eu quero a cura. Quem não quer a cura de um filho, gente? Eu daria qualquer coisa para ter meu filho curado. Qualquer coisa? Pensa bem. Ele está tão melhor no céu. Então, e olha só, eles vão enganar, se possível, os próprios eleitos. E continua, vejam no 25, eu estou avisando vocês, não caiam nessas falsas promessas. Conheçam as promessas reais. Aí no versículo 9, eu fiz assim, simplesmente alguns versículos, não é? 9 do 24. Sereis atribulados, vocês vão sofrer. Vos matarão. Sereis odiados, perseguidos, caluniados, injustiçados. Está avisado. Nós não sabemos exatamente quando será o arrebatamento. Eu sei que existem as correntes pré-milenista, amilenista. Eu não sou a favor de nenhuma dessas correntes. É um mistério de Deus. Mas está avisado que quem está no mundo vai sofrer. Ponto.
Seremos levados para a glória pela morte ou pelo arrebatamento, não importa, mas aqui nós vamos sofrer, ponto. Se Jesus sofreu, ele avisou em Mateus, nós vamos sofrer, ele avisou também na despedida, em João 17, não tem jeito. Aí, o versículo 13, não é? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus quer fé e perseverança, até onde eu acredito. Eu quero só um Deus de milagres. Claro que ele faz milagres, eu sei, sou testemunha, posso contar um monte, mas é só nesse Deus que eu acredito. Eu não acredito no Deus que falou que eu ia sofrer. Não. Aí, no versículo 29, Jesus diz, não é? Logo em seguida, a tribulação, sofrimento daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, os pecadores, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Isaías diz que eles vão se esconder em cavernas, de medo do poder do Rei da Glória que vem. Ele enviará seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos. Euzinha aqui, quero estar lá, dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus, o arrebatamento. Mas quanto sofrimento antes? Não sei. Mas sim, vai ter sofrimento. Quando se dará o arrebatamento? Se Jesus colocou todas as profecias à nossa disposição, todos os avisos, todas as placas de advertência na estrada, como é que eu não estudo essas placas? Para o exame de motorista, eu decoro essas placas. Quando eu faço uma viagem para qualquer lugar, eu presto atenção nas placas. E na minha viagem para a glória, para Jerusalém eterna, eu não presto atenção nas placas? Então, quando se dará o arrebatamento? Aqui Jesus fala depois que o céu vai escurecer. Não sei, pode ser uma maneira de falar. É tudo um mistério. Mas ele continua em Mateus 24. Aprendei a parábola da figueira. Israel está próximo. Todos os sinais em Israel estão próximos. Está tudo apontando que vai ser logo. Logo quando, não sei, pode levar 50 anos. Muito bem, eu posso morrer antes, não tem problema. Tá certo? Ninguém sabe, mas está próximo. Bem, os sinais estão claros. Aí nós temos os terríveis cavalos do Apocalipse. O cavalo branco do anticristo prometendo paz, uma falsa paz, porque só Jesus é o rei da paz. O cavalo amarelo da fome, o cavalo vermelho da guerra e o cavalo preto da morte. O arrebatamento será antes ou depois? Não sei. O que eu sei é que esses cavalos percorrem a terra durante todas as épocas. A cada geração, Deus nos alerta com esses cavalos de guerra, fome, peste e falsos líderes prometendo paz. Nós temos um alerta a cada século. E daí nós temos que ter certeza para não sermos enganados por falsas promessas de paz.
Israel é a bússola, aí é um kibbutz, né? Já se cumpriram as profecias sobre o retorno dos judeus. São fantásticas essas profecias, eu fico assombrada com os detalhes dessas profecias sobre os judeus reconstruírem Israel. E depois transformaram o deserto num jardim. Gente, isso é assombroso nas profecias. Todas elas estão se cumprindo. Nós não podemos estar dormindo, esperando que a vida melhore. É ano que vem, quando a vida melhorar, eu vou para os Estados Unidos visitar meu filho. Será? Deus sacudiu de tal maneira esse planetinha que nós não temos mais como fazer planos para o ano que vem. Vocês perceberam? Quando eu vou poder viajar, visitar fulano, cicrano, conhecer tal e tal lugar? Não sei, não tenho a menor ideia. Eu tenho que viver o dia de hoje, porque eu não sei amanhã. Eu tenho que viver como o Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu só tenho o dia de hoje para viver. O passado acabou, o futuro só Deus sabe. Eu tenho que viver o dia de hoje, para a glória de Deus, anunciando que breve Jesus voltará. Mas eu tenho que conhecer isso para anunciar. Quem é Jesus? Qual o poder dele na minha vida? Como é que eu vivo com ele todos os dias, o dia de hoje? Aí eu aviso, e as pessoas estão sedentas. As pessoas têm fome e sede de justiça, da palavra de Deus, das promessas de Deus, da paz que só Deus dá, a paz que excede todo entendimento no meio das provações. E eu conheço, eu preciso falar do que eu conheço. Antes que Jesus volte, ou antes que a morte me chame e eu tenha que prestar contas. Por que você não falou? Por que você não leu, não entendeu as Escrituras, não procurou corretamente as profecias? Você não sabia? Nós não temos desculpas. Outras pessoas no mundo, sem Deus, podem dizer, eu não sabia. Nós não. Nós não podemos dizer, eu não sabia. Não podemos. Ah, você era analfabeto? Deus pode perguntar. Ele perguntou para os discípulos de Emaús, vocês não entenderam as profecias? Vocês não conhecem? Qual é a nossa desculpa? Sou analfabeto? Não tenho Bíblia? Qual é? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Vamos orar. Pai amado, muito obrigada pela salvação em Jesus Cristo. Muito obrigada pelo céu que nos aguarda. Muito obrigada porque temos certeza que o Senhor cuida de nós, mesmo não merecendo. Muito obrigada porque as suas profecias maravilhosas falam do que já foi, na certeza do que será. Muito obrigada porque, através de Jesus Cristo, nós podemos chegar ao teu trono de graça e acharmos graça para aumentarmos a nossa fé. Ó Pai amado, abre os nossos olhos para que vejamos como aqueles discípulos o Cristo ressuscitado. Abre os nossos olhos para que vejamos a tua verdade nas Escrituras. Abre os nossos corações e as nossas mentes para que vivamos esta verdade. Abre as nossas bocas para que proclamemos esta verdade. Ó Pai amado, ensina-nos a viver pela fé, pela graça, confiando no teu poder e na tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmãos. Até o próximo domingo
e a aula será, preparem-se, sobre Tomé, o discípulo que duvidou. E não sejamos nós esse discípulo que duvidou. Nossa, acabei antes da hora, não percebi.